Olá, turminha! Bom dia, sejam todos bem-vindos. Vamos com a Tia Aline. Pegue aí, o seu caderno, resiste à nossa aula de hoje, nossa aula de história. Vamos estar com o nosso livro, isso mesmo, tá? Trabalhando migração no Brasil, nas páginas 17 até 23. Vamos aqui com a Tia Aline iniciar na página 17 nesse troca de ideias. Então, turminha, nós vamos estar aqui observando algumas imagens, de algumas pessoas conhecidas, tá? Bem conhecidas. Talvez possa ser que você ainda não as conheçam, mas vai conhecer hoje, tá bom? Então vamos lá. Você conhece as pessoas retratadas a seguir? Temos aí um grande escritor, temos uma médica, temos um piloto de Fórmula 1, uma atriz, uma cantora e um ex-jogador de futebol. Bom, turminha, foi o que eu falei. Pode ser que você nunca tenha visto, nunca tenha ouvido falar de algumas dessas pessoas aqui. Mas eu acredito que pelo menos uma você conhece, não é mesmo? E, turminha, o que você acha que essas pessoas têm em comum? Observa aí essas fotos, essas imagens. O que você acha que essas pessoas elas têm em comum? Turminha, são pessoas, brasileiras, todas elas são brasileiras, tá? E cada uma trabalha em uma área. Você viu? Eu falei, tem um escritor, tem um ex-jogador, tem uma médica, um piloto de Fórmula 1. Cada pessoa trabalha em uma área, tá bom? E são conhecidas publicamente, todas essas pessoas aqui, tá bom? Agora, em que essas pessoas se diferenciam, turminha? A diferença dessas pessoas aqui é que cada uma tem o quê? As suas características, não é mesmo? Cada um tem um tipo de cabelo, a cor dos olhos, não é mesmo, turminha? Todos são o quê? Diferentes, com as suas características únicas, tá bom? Bom, em sua sala de aula, as pessoas têm características físicas diferentes ou semelhantes. Turminha, já falamos isso aqui em sala de aula, não é mesmo? Todos nós somos o quê? Únicos, diferentes e únicos, tudo bem? Cada um é de um jeitinho, Cada um vai seguir sua profissão. Podemos até ter algumas semelhanças, com o amigo, com o colega, algumas semelhanças, mas somos diferentes, não somos iguais uns dos outros, tá bom? E o que será, que leva, a você ter essa característica única, ser diferente do amigo, do colega? Por que não somos todos iguais? Vamos ver isso hoje, tá bom? Olha, turminha, na página 18 vai falar um pouquinho da formação do povo brasileiro. Vai falar justamente dessa mistura, isso aqui, tá? Dessa miscigenação, que é a formação da população brasileira. É uma mistura de culturas e vamos ver isso aqui no livro. Vamos lá. O Brasil é um país formado por diferentes povos, tá? Muitos desses povos vieram de longe e, ao se relacionarem com diversos grupos indígenas que habitavam o território, formaram o povo brasileiro. Quer dizer, essa mistura, de diversos grupos formaram a população brasileira, tá? Então, os primeiros povos que chegaram aqui ao território, mais tarde que se tornou o Brasil, foram os portugueses e os africanos. Antes a gente já sabe que tinha aqui quem? Os indígenas. Mas os primeiros povos que chegaram aqui, depois dos indígenas, foram os portugueses e os africanos. No decorrer do tempo, vieram outros, os italianos, os alemães, os árabes, japoneses e muitos outros povos chegaram ao Brasil também. E se misturaram uns com os outros, formando a população, a população miscigenada. O que acontece? Temos vários povos juntos, você vê, vieram para cá os alemães, os portugueses, os árabes, olha só, e aí
Eles se misturaram, por isso que tem várias o quê? Pessoas diferentes, com características diferentes, tudo bem? Por esse motivo, existe uma grande diversidade, aonde? Nas aparências físicas, nos costumes, na cultura, entre os brasileiros, tá bom, turminha? Justamente por essa mistura de povos, tá? Que a nossa população, ela é bem diversificada, tá bom? Aqui vai ter um verdadeiro ou falso, que é uma atividade para você fazer. Coloque V para as frases verdadeiras e F para as falsas. Dá uma lidinha nessas 3 frases e coloque aí, tá bom? Continuando na página 19, nós vamos falar um pouquinho, né, dos indígenas que foram os primeiros habitantes do Rio. Antes da chegada dos portugueses aqui, quem aqui já estava aqui? Os indígenas, isso mesmo. Antes da chegada de outros povos ou de qualquer, né, outro território que forma o Brasil, muitos grupos indígenas habitavam essas terras. Cada um deles tinha línguas, saberes e costumes próprios, turminha. Eles já tinham a cultura deles, os costumes deles, não é mesmo? E aí chegou um povo novo, trazendo o quê? Um novo costume, uma nova língua, e eles tiveram que se adaptar, não foi mesmo? Bom, mas no litoral viviam grupos indígenas que falavam línguas com características semelhantes de origem tupi. Esse texto aqui vai estar falando que os indígenas, a língua que eles falavam era o tupi, tá? Mas, os tupinambá e os tamoios, os tupiniquim, são os exemplos de povos que falavam tupi. Não eram todos os indígenas que falavam tupi. Tinha também aquele grupo que eles não falavam, tá? E eles chegavam ao litoral vindos da região do região amazônica, e expulsaram os grupos que viviam nesse lugar. Quer dizer, vieram um grupo do litoral da Amazônia, tá? E expulsaram esse outro grupo que não falava a sua língua. No caso, os tupi chamavam esses grupos de tapuás, tá? Porque eles não falavam o tupi. Aí tem outros grupos indígenas aqui também que não falavam essa língua, tá bom, turminha? Bom, então se eu perguntar para vocês qual era a língua, né, a fala dos indígenas, vocês já sabem, eles falavam o tupi. Tinha também um outro grupo que não falava o tupi, tá bom? E você vai aqui na atividade, aqui na página 19 ainda, completar, tá? Essas frases aqui, com algumas palavrinhas que estão aqui mesmo nesse próprio texto, tá? Continuando. Virando a página, vamos aqui lá para a página 20. Turminha, chegada dos portugueses. Estavam aqui os indígenas, vivendo a vidinha deles, falando a língua deles, com a sua cultura, com os seus costumes, não é mesmo? E quem é que chega? Chegaram os portugueses, isso mesmo. E que dia que ele chegou? Bom, no dia 22 de abril, turminha, de 1500, os primeiros portugueses, eles desembarcaram no local onde atualmente é a cidade de Porto Seguro, lá no estado da Bahia, tá? Bom, o que eles vieram fazer aqui? Como chegaram? Por quê? Bom, além de buscar novas terras para conquistar, turminha, os portugueses também tinham como objetivo encontrar o quê? Ouro e prata. O que não ocorreu logo no início, tá? Por isso, começaram a explorar o quê? O pau-brasil. Isso, quando os portugueses chegaram aqui, eles viram essa árvore e dali eles começaram a explorar, tá? Que é uma árvore de madeira vermelha, que era bastante usada onde? Lá na Europa, para atingir tecidos. Os troncos do pau-brasil eram cortados e carregados pelos indígenas até as embarcações que levavam a mercadoria para a Europa, onde era o que, turminha? Vendido. Este mapa, produzido por Giacomo em 1565, representa o corte e o embarque da madeira. Aqui, essa obra aqui vai representar o trabalho, né, dos indígenas, que eles cortavam a madeira e, as embarcações aqui, levando, né,
essa matéria-prima lá para a Europa para ser vendida, tá bom, turminha? Bom, continuando aqui na página 21, você vai estar observando, tá? Esta imagem aqui, explorando esse documento, que é uma foto, tá? Olha a legenda, ó, a legenda. Presta atenção em cada detalhe da imagem, ó. Temos aqui alguns indígenas, né? E tem o que? Uma embarcação chegando. Aí o que você acha? Quem é que está chegando aqui? Os portugueses, isso mesmo, eles estão chegando. E não está chegando só uma embarcação não, tem várias embarcações. Então, de acordo com a leitura dessa obra de arte aqui, você vai responder aqui algumas perguntinhas, tá? Que tem aqui abaixo, né? Quem são as pessoas retratadas na parte esquerda da obra? De onde vêm essas pessoas? De onde estão vindo? Tá? E aí, letra C, letra D e letra E também, tá bom, turminha? Eu vou dar continuação da nossa aula no próximo vídeo, para esse vídeo não ficar muito extenso, tá bom? Eu já retorno. Beijinhos.